Boa noite. Então a gente vai começar com as nossas práticas noturnas, essas práticas que vão acontecendo às segundas e quartas, sempre que possível, né? Sempre que possível. Alguns momentos não dá, como na próxima quarta já, mas hoje dava, então a gente começa hoje mesmo. Tô indo para Paraty levar a editora Svarupa na Flip. Quinta-feira já vou estar lá, já começa. Eita, travou? Travou, travou? Voltou? Travou. Tá, voltou. Então essa quarta-feira agora eu estava dizendo que eu tô levando a editora Svarupa na Flip, lá em Paraty, então eu não vou conseguir dar aula da quarta à noite, né? Então a gente faz a nossa prática noturna hoje, não fazemos na quarta, pulamos na quarta. E aí a gente retoma na semana que vem e eventualmente talvez aconteça alguma coisa assim, mas a gente vai fazendo essas práticas noturnas sempre que possível, tá bom? Ah, Sônia, sem muitas expectativas, tá? De Sônia me surpreendeu hoje com um comentário desconcertante e fiquei um pouco sem saber o que dizer, um pouco sem saber o que pensar. Na verdade, eu sabia o que eu estava pensando, sabia que eu estava pensando porque eu estava justamente pensando o contrário. Eu estava pensando, nossa, eu não estava conseguindo encadear direito as ideias, eu não estava conseguindo encontrar direito as palavras. Aí ela me fala uma coisa totalmente ao contrário disso e eu fiquei, nossa, engraçado, né? Como são as percepções que a gente pode ter da realidade, né? Diferentes pontos de vista de uma mesma realidade. E isso foi muito interessante, fiquei com isso assim na cabeça. As nossas práticas noturnas, elas são práticas um pouco mais curtas, elas são práticas assim mais objetivas nos nossos pontos principais, relaxamento, respiração, meditação, tá? Então vamos a ela. A gente começa na nossa postura de meditação. Como temos começado? Faz desse momento um momento assim de reunião das faculdades sensíveis do corpo. Tá tudo aí, né? Não precisa criar nada. Mas tem alguma coisa que a gente faz que parece que reúne tudo isso. Que parece que coloca em evidência tudo isso. Não por nenhuma imaginação. Então fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai
tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, mantenha os olhos abertos, mas sem olhar a tela. Aliás, sem focar em nada exatamente. Você simplesmente mantém os seus olhos semi-abertos, olhando assim a 45 graus na direção do chão. Então não é no chão logo à frente dos seus pés, também não é na parede lá na frente, mas é num certo ângulo na direção do chão e você simplesmente pisca. Você deixa as piscadas acontecer. E você não faz nada além de sustentar a postura e deixar as piscadas acontecerem. Procura não colocar o foco do seu olhar em nenhum objeto, em nenhuma imagem. Simplesmente assim um olhar mais vago e perceber que as piscadas vão acontecendo e não importa de que maneira, de quanto em quanto tempo, você não produz esse ato de piscar, mas você deixa que ele vá acontecendo de forma bastante natural, bastante espontânea. E vai relaxando bem os olhos, deixando as pálpebras relaxadas. E quando você pisca, as pálpebras simplesmente caem e voltam. E você vai mantendo a postura, a respiração é livre e as piscadas vão acontecendo. Em algum momento, talvez você perceba que as pálpebras vão ficando um pouco mais pesadas. E se você for permitindo, os olhos vão naturalmente se fechando. Não porque você fecha. Você não pisca e você não fecha os olhos. Você deixa as piscadas irem acontecendo até que os olhos naturalmente se fechem. E se você permitir que os olhos se fechem dessa maneira, as pálpebras ficam bastante pesadas, relaxadas. Os olhos ficam confortáveis atrás das pálpebras. Continua com esse processo de relaxamento dos olhos.
Os olhos relaxam, as pálpebras relaxam, os olhos estão fechados. E por trás das pálpebras, os olhos não estão ativos. E se os olhos ficam muito pesados, as pálpebras muito pesadas, talvez assim vá dando uma vontade de desfazer essa postura. E aí você vai se deitando de costas. Quando deitar de costas, no primeiro momento, deixa as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. Continua relaxando os olhos, relaxando as pálpebras, o fundo dos olhos, a testa, as têmporas. Deixa os olhos afundarem um pouquinho lá para dentro da cabeça. Como se o peso dos olhos levasse peso para a cabeça. O peso dos ombros, dos braços, das mãos. O peso das escápulas, das costelas, dos pulmões. O peso do coração, dos órgãos abdominais, o peso do fígado do lado direito, do baço, pâncreas do lado esquerdo. Não é uma questão de imaginação, é uma questão de localizar sensivelmente o peso das vísceras, o peso dos órgãos, o peso das estruturas internas, o peso dos rins, através desse contato das costas com o chão. E dizer o peso dos rins talvez te faça ter a sensação de que solta um pouco mais em torno dos rins, libera os rins para que eles pesem na direção das costas. Descomprime, descongestione. Não porque a gente fica fazendo assim mentalizações positivas. Não se trata de mentalizações. Se trata de algo muito concreto que vai se refletindo no corpo, se é que vai. Então não é uma criação da mente, eu não fico criando imagens.
eu fico procurando vincular a minha atenção a essas partes específicas do corpo. Isso causa uma modificação física, orgânica, fisiológica. Não porque eu intenciono, mas porque a minha atenção produz o efeito físico. Relaxa muito bem o quadril, o sacro, a região anal, períneo, genital. Nesse momento, se for confortável, estende as pernas. As pernas um pouco separadas, os pés separados caem para fora, as mãos separadas do tronco, as palmas viram um pouco para cima. Máxima atenção, máximo relaxamento. Através da atenção, as pernas e braços, eu vou procurando sentir as pernas e braços simultaneamente. Pernas, pés, braços, mãos. E se eu vou conseguindo sentir simultaneamente os membros, o tronco vai também aparecendo com mais facilidade. De tão relaxado vai ficando pesado, e de tão pesado fica leve. Procura não suavizar em nada o peso da cabeça, deixar a cabeça pesar ao máximo sobre o chão. Não segurar em nada o peso da cabeça com força no pescoço. Relaxar completamente a nuca, os ombros, atrás dos ombros. Apoie os pés no chão outra vez, os joelhos apontam para cima. Posição para a gente fazer o nosso balancinho. Então, se você já conhece esse balancinho, vai fazendo. Tem pessoas que talvez não tenham feito ainda. Você vai pisando bem os pés contra o chão e fazendo como se fosse deslizar os pés para frente e para trás, mas os pés não saem do lugar. Como se fosse empurrar o chão para frente, o chão para trás, e os seus pés não saem do lugar, e como resultado, o quadril bem relaxado vai se movendo.
Então o movimento não está no quadril, mas a intenção do movimento está lá partindo dos pés. Contato dos pés com o chão. E tem uma ação muscular das pernas, das coxas, que vão aumentando essa pressão dos pés contra o chão e vão empurrando para frente e para trás. Mas o quadril muito relaxado, ele simplesmente recebe o movimento, ele sofre o movimento. E se o quadril está realmente relaxado, ele não se arrasta no chão, ele rola. Ele tem esse formato, né? O sacro é arredondado. Então o sacro rola no chão. E a mesma coisa acontece no crânio. O mesmo formato arredondado. E se a cabeça está solta, o pescoço relaxado, a coluna toda relaxada, a cabeça não se arrasta no chão, mas ela rola. E vai havendo uma comunicação, uma afinação dos movimentos entre o crânio e o sacro. Mas o movimento não parte da cabeça, o movimento não parte do quadril. Cabeça e quadril vão se movendo a partir do movimento das pernas e pés, conectadas pela coluna vertebral, que também está bem solta e transmite o movimento. É como se alguém fosse mexendo suas pernas e você vai balançando para frente e para trás. Vai entrando nesse embalo. Como se desgrudasse um pouco mais os músculos dos ossos e a pele dos músculos. Se a gente insiste depois de um tempo, talvez a respiração também vá se soltando, algumas respirações mais profundas podem ir acontecendo. Vê se o seu corpo vai gostando disso, vê se o seu cérebro vai gostando disso. O movimento continua, mas é como se você já não o fizesse. É como se ele continuasse por conta própria. É como se ele entrasse numa espécie de embalo, numa inércia, que faz com que o movimento continue. Um pêndulo, que faz com que o movimento continue quase sem nenhuma ação da sua parte. Até que você deixa tudo isso se interromper. Estende as pernas no chão. E se deixa tomar pelos efeitos, pelas reações do corpo, pelas sensações despertadas internamente. Como se essas sensações viessem do crânio, lá da parte de trás do crânio, para a parte da frente, no rosto, parte de trás das costas para a parte da frente, para a parte de trás do quadril para a parte da frente. Como se alguma coisa fizesse com que você fosse recebendo um impulso da parte de trás na direção da parte da frente, do que está embaixo na direção do que está em cima. Se for possível perceber esse impulso, pegue esse impulso e se coloca na posição sentada.
Então, de forma bem suave, as mãos se apoiam no chão aos lados do quadril e você tira um pouco o quadril e solta. Então você sobe 1 milímetro do chão e solta batendo o quadril de volta. Empurra e solta, empurra e solta, empurra e solta. Você bate os isquios, né? Bate o assoalho pélvico bem baixinho, sem que isso cause nenhum incômodo. Ou você apoia as palmas das mãos no chão, ou se preferir, você apoia os dedos, tirando as palmas. E vai deixando acontecer esse processo de vibração à medida que você bate com o quadril no chão. Vê se é possível reconhecer os caminhos por onde essa vibração acontece. Por onde ela vai? Onde você sente com mais intensidade? E é para ser suave, não é para ser um tranco forte. E para com os movimentos, relaxa os braços, ombros. Apoia as mãos no chão à frente dos pés, solta o tronco lá para frente, relaxa bem as costas. Volta. Coluna ereta, postura de meditação, e se você quiser usando um apoio, uma almofada, alguma coisa. Independente de onde suas mãos apoiam, ou nos joelhos, ou nas coxas, ou se elas ficam na frente do corpo, né? Independente de como você posiciona seus braços e mãos, procura levar assim uma espécie de energia para a ponta dos dedos, sem criar tensão. Mas é como se você fosse acordando as pontas dos dedos, os dedos como um todo. E essa espécie de força que percorre os dedos também aciona as palmas. E talvez até sinta esquentar um pouco as palmas das mãos. Ativa os braços. Talvez ajude também um pouco a abrir as articulações dos ombros, abrir espaço nos ombros. Então os ombros estão relaxados, mas não colapsados. É como se ao mesmo tempo os ombros descessem,
mas eles não descem vazios, eles descem assim preenchidos pela respiração. A respiração vai alcançando até essa parte por baixo dos ombros, onde faz a curva do que vem pela frente e a parte de trás. Esse redondo dos ombros preenchido pela respiração. Os ombros não estão altos, mas eles são preenchidos, não são vazios. E a partir das articulações dos ombros, a partir desse alto do teto dos ombros, que corresponde à pontinha superior dos pulmões, a ponta superior dos pulmões está logo abaixo desse alto dos ombros. Vai deixando que essa força que chega até a ponta dos dedos te ajude a expandir um pouco mais as costelas. Como se criasse uma espécie de pressão de respiração que te ajuda a expandir as costelas. E nessa expansão das costelas, você descomprime o interior da caixa torácica. Aquele espaço para o coração, espaço atrás do coração. Dando espaço entre o coração e a coluna. Para que essas principais veias e artérias do corpo não fiquem apertadas. O diafragma sobe um pouco quando a gente começa a aumentar essa pressão na caixa torácica. Essa pressão ela vai sendo feita assim por uma abertura das costelas, mas ela também vai sendo feita por um recolhimento do baixo ventre. Esse recolhimento do baixo ventre empurra uma força para dentro e para cima que ajuda a subir o diafragma. Então essa parte baixa do abdômen, do umbigo para baixo, fica recolhida. A região frontal do assoalho pélvico, a região genital ativa. E a região anal numa certa tensão de equilíbrio que mantém o sacro descomprimido, mas ao mesmo tempo o cóccix um pouquinho puxado para dentro. O cóccix puxado para dentro e o sacro empurrado para fora. Talvez isso cause uma pequena diminuição do arco lombar. A sua respiração assume uma localização torácica e ao mesmo tempo profunda. E vê se é possível que ela vá se ampliando. Mas você só amplia a sua respiração até o limite onde não perde essas conexões internas. Ampliando a respiração como se tivesse assim essa sensação de que puxa
essa substância respiratória de baixo para cima, puxa lá do assoalho pélvico, na direção do espaço em torno do coração, ou até essa parte abaixo dos ombros. Uma sensação de que faz um percurso ascendente quando inspira e não perde a pressão quando expira. Como se fosse impregnando o corpo cada vez mais dessa espécie de substância respiratória. Impregnando por pressão. E o corpo se expande, mas ele não deixa espaços murchos. Embaixo dos ombros é preenchido, no alto do peito é preenchido, o alto das costas é preenchido, preenchido com essa pressão que expande. Na área dos rins é preenchido. Por baixo do diafragma é preenchido, em volta do coração. É como se a força de preenchimento viesse por esse centro, por baixo, de baixo para cima. E não é uma questão de imaginação, porque provavelmente você vai sentindo os ajustes no corpo. Essa ação firme, que não é exatamente muscular. A respiração fica livre outra vez e você não perde nada do que foi alcançado. E se ficou algum resíduo de contração muscular em excesso, vai desfazendo. E com isso a gente vai procurando descobrir um tipo de força, um tipo de firmeza. Um jogo de tensões que não passa pelo esforço, não passa pela contração muscular que comprime. Muito pelo contrário, é um tipo de tensão que expande. Sustenta porque expande. Enquanto que as tensões musculares, elas sempre contraem. Vê como é que está a força nas pontas dos dedos. Vê como sente espaço no alto dos ombros, na base do pescoço. Por alguns instantes a gente se mantém nesse processo de refinamento minucioso, que é afinar cada vez mais as nossas tensões para que elas não produzam contração
para que elas não produzam cansaço, para que elas sejam uma força diferente de qualquer esforço muscular. E quando algo disso vai sendo encontrado, é possível perceber que tem um tipo de circulação aí. Se envolve nessa circulação. Vai desligando essas funções racionais do córtex e vai se envolvendo nesse aprofundamento da percepção. Dá a chance da postura pulsar um pouco mais com a respiração. Aprofunda a sua respiração, vê se retoma alguns movimentos. Estende as pernas lá para frente. Inclina o tronco à frente. E volta. Até poder ir devagarzinho abrindo os olhos, piscando. Permitindo os olhos se abrirem, assim como a gente foi lá no começo, permitindo que os olhos se fechassem. Muito bem. Muito bem, gente. Vê como se sentem. Tenho procurado fazer, né, como eu disse de manhã, essa espécie de contraste que eu acho importante de ser feito entre o relaxamento absoluto, aquele onde a gente realmente solta completamente o corpo, né? Busca um estado de completa descontração e para isso também exige um estado de máxima atenção,
né? Para que a gente vá encontrando assim aquelas contrações assim muito escondidas e tentando desfazê-las. Mas quando a gente vai para uma postura, a gente também usa a máxima atenção para encontrando esse estado de também máximo refinamento das tensões. E tentar encontrar esse tipo de força que vem por dentro e que nos sustenta e que é diferente da força do exercício, onde a gente contrai, né, músculos, usa os músculos. É como se fosse alguma coisa assim em volta dos músculos, por entre os músculos, né? Essa força penetrante que é um tipo de força que quem vem estudando as fáscias vem se aprofundando nessas qualidades das fáscias, né? É um tipo de força que ao mesmo tempo arma uma espécie de tensão, e essa tensão leva ao termo tensigridade, e a tensigridade é o mesmo termo empregado na arquitetura, numa estrutura que precisa se manter, né, estruturada por um arranjo de tensões, sendo que essa carga tem que ser distribuída ao máximo. É o que vai acontecer no nosso corpo. A gente vai tentando distribuir essa carga da melhor maneira possível, mantendo esse arranjo de tensões, tipo de tensão que expande, não como o músculo que nos aperta, né? Um tipo de tensão que nos expande, a gente vai se apoiando nessa tensão e até conseguindo relaxar um pouco mais os músculos. E isso pode nos levar também, né, quando a gente começa a entender melhor esse mecanismo, nos levar à realização das posturas, dos asanas, com menos esforço, mais capacidade de permanência, né, ficando ali e com o corpo muito mais conectado, mais agindo de forma mais inteligente, o corpo, né, não o pensamento, para ficar na postura. Mas a gente vai, né, por esse processo, esse caminho, esse caminho. De vez em quando a gente vai e coloca ali uma postura e vê como é que a gente se sai. Mas tem muito desse caminho. E quando a gente encontra esse equilíbrio de tensões, ela não é tão rígida, mas ela pulsa com a respiração. Tem essa possibilidade do pulso, né? Tem essa possibilidade do pulso. Encontrar esse pulso com a respiração, isso é uma das coisas que eu queria investigar aqui nos nossos encontros. Pois bem, é isso por hoje. Obrigado. Amanhã de manhã estamos aí de volta. Valeu, gente. Beijos.